Qual foi a coisa mais assustadora que você já viu? Eu estava no local de uma colisão de 4 carros causada por um motorista bêbado. Houve vários ferimentos graves e meu pai e eu estávamos ajudando a cuidar das pessoas até a chegada de ajuda. Cheguei ao veículo principal que causou o acidente e estava tão perto que minhas mãos estavam na porta do passageiro. A janela havia sumido e me inclinei para dentro. Inclinei-me porque não havia ninguém no carro. Continuei procurando e não havia ninguém. Juro, até hoje não havia ninguém naquele carro. Eu podia ver o interior. Recipientes destruídos e vazios e cheios de álcool, mas nada mais. Eu me inclinei para trás e olhei para meu pai e ele balançou a cabeça para mim como se dissesse não olhe. O artigo do jornal no dia seguinte relatou que o motorista e sua sobrinha e sobrinho foram mortos naquele carro e que eles estavam com os cintos de segurança. Sei que há histórias de pessoas que bloqueiam o cérebro de coisas como essa, mas continuei procurando, tentando ver naquele momento e até hoje não consigo entender. As pessoas têm dificuldade em acreditar que o trauma pode afetar a mente humana da maneira que afeta. As pessoas não querem acreditar ou querem encontrar outra explicação. Estava claro, meio-dia, em uma área muito aberta. Ninguém foi tirado para fora do carro. O carro era um grande carro de metal real do final dos anos 1970. Não foi realmente destruído. Ainda estava praticamente intacto. Meu entendimento após o acidente, além de quaisquer outros ferimentos, foi que a cabeça do motorista atingiu a cabeça de sua sobrinha e matou os dois. Quando eu tinha 3 anos, estava brincando com meu irmão em um pier. Meus pais pararam de cuidar de nós por um momento, porque acho que ninguém consegue ficar vigilante sem parar. Então com meu irmão começamos a brincar de subir em barcos e pular de um para o outro e claro porque eu era muito pequeno errei. Caí na água e quase me afoguei. Meu pai de repente se lembrou de que tinha filhos bem a tempo de voltar ao cais e me ver cair na água e correu para me salvar. Esta história é minha primeira lembrança. Não me lembro de tudo, mas me lembro da mão descendo para me agarrar. O que não posso explicar é que também me lembro claramente de uma mulher de cabelo verde tentando me puxar para o fundo. Mas, como eu disse, eu tinha 3 anos, então provavelmente é meu cérebro tentando preencher algumas lacunas. 2 delas para mim. Uma foi quando eu tinha cerca de 9 anos, caminhando com minha amiga de sua casa para a minha. Nossas casas ficavam a uma caminhada de 10 minutos uma da outra. Um cara careca alto, tudo de preto, com óculos escuros, começou a nos seguir. Após 2 meses dele nos seguindo, nós meio que começamos a atravessar a rua, caminhar para outra rua, etc. Esse cara continuou nos seguindo e toda vez que olhávamos para trás ele fingia estar checando as solas dos sapatos, como se tivesse pisado em um chiclete. Ele esteve super perto de nós o tempo todo, então apenas corremos. Cheguei em minha casa e nós dois começamos a chorar. Tínhamos uma imaginação ativa, então minha mãe nos questionou se era realmente 100% verdadeiro e, quando dissemos que sim, ela chamou a polícia. Eles fizeram um boletim, mas não deu em nada. Alguns anos depois, no noticiário, eles estavam procurando um molestador de crianças e o esboço do rosto parecia exatamente o mesmo. Exatamente. Outra vez, eu tinha 14 anos e estava em um aeroporto com minha família. Eu me afastei enquanto observava o quadro com texto em rolagem e tive um daqueles momentos em que você meio que alucina e sonha acordado que algo está acontecendo. Eu genuinamente pensei que o texto de rolagem mudou de informações de voo para você não ter a escolha a não ser assistir a algo horrível acontecer. Aquilo me lembrou muito aquela parada de premonição. Já era tarde da noite e eu não conseguia dormir. Resolvi sair para olhar as estrelas para ficar com sono. Quando cheguei perto da porta, ouvi um estrondo enorme como se algo grande estivesse caindo do lado de fora do apartamento, atrás da minha porta. Eu fui com calma e olhei pelo pequeno buraco na porta para ver o que estava acontecendo. Eu vi 2 pessoas do lado de fora do elevador, uma delas segurando algo. Eu não sabia o que era, mas eles não pareciam amigáveis. Olhei mais um pouco e então vi que havia uma pessoa ao lado deles no chão, sem se mover ou aparentemente respirar. Eu os ouvi dizer algo um ao outro. Eu realmente não conseguia entender. Então eles começaram a arrastar a pessoa no chão para fora do apartamento em uma van antes de saírem em alta velocidade. Tentei contar à minha família, mas eles disseram que era apenas um pesadelo, mas eu sei o que vi. Quando eu era criança, com uns 11 ou 12 anos, passava a noite com um amigo. Claro que quando era hora de dormir não íamos dormir como deveríamos. Ficávamos deitados ali conversando, quando do nada um homem abriu a porta e olhou ao redor. Ele era um homem alto e branco, vestindo apenas jeans, e estava barbeado com cabelo curto. É claro que agimos como se estivéssemos dormindo,
Quando ele fechou a porta, começamos a falar sobre como ficamos surpresos que o pai desse meu tivesse raspado a barba que ele tinha por tanto tempo. No entanto, na manhã seguinte, no café da manhã, seu pai ainda tinha a barba dele. Nós dois vimos. Então não foi um sonho. Seus pais pensaram que nós inventamos. Mas por quê? Estava passando a noite com um amigo uma vez e acordei mais cedo do que qualquer um. Então fui para a sala e assisti um pouco de TV. Cerca de uma hora depois fui dominado por uma sensação horrível que eu nunca poderia descrever e olhei ao meu lado e havia uma figura sombria de pé ao lado da cadeira em que eu estava sentado, curvado com seu rosto a cerca de meio metro de distância do meu. Eu congelei completamente no lugar e fechei meus olhos com força. Fiquei sentado lá pelo que pareceram horas até que o pai do meu amigo entrou andando na sala e me encontrou na cadeira respirando pesadamente e suando. Ele chamou meu nome e isso me deu forças para abrir os olhos e correr até ele. Quer dizer, a coisa mais racional que eu poderia pensar é que eu era apenas uma criança imaginando coisas. Mas cara, parecia muito real naquela época. Quando crianças, morávamos nesta pequena cidade e nossa casa ficava bem perto de uma daquelas enormes comportas ao lado de um grande canal. No entanto, o aterro era muito alto. Então, além da estrada normal, havia uma pequena escada de pedra que subia da nossa rua diretamente para o aterro. A escada em si, no entanto, sempre foi usada por drogados, traficantes, etc. Não chega a ser nada demais na maioria das vezes, já que as casas abaixo nunca foram incomodadas. Quando eu tinha 13 anos voltando do treinamento esportivo, vejo essa forma na parte inferior da escada de pedra com uma enorme mancha vermelha ao redor de sua cabeça. Acontece que um dos drogados, já muito chapado, caiu escada abaixo e acabou caindo de cabeça, rachando o crânio e espalhando a maior parte de suas vísceras pela rua. Tive que contar aos meus pais e eles chamaram a polícia. Certa noite, voltando do trabalho para casa, um gambá estava atravessando a rua e eu o deixei passar. Enquanto o gambá subia uma pequena ladeira que ia até o acostamento, meus faróis iluminaram e vi que o gambá tinha bebês nas costas. Havia também um gambá morto no acostamento, vítima de atropelamento. Apenas um bebê gambá estava virado, ainda de frente para o acostamento. Foi apenas por uma fração de segundo, mas nunca esqueci a expressão de horror iluminada e de olhos arregalados no rosto daquele gambá bebê enquanto ele apenas encarava seus parentes mortos. Foi como se fosse a primeira vez que este gambá testemunhasse um membro morto de sua própria espécie. Como se tivesse acabado de perceber a mortalidade de sua própria vida. Era uma expressão muito humana. Eu estava doente um dia e coisas ruins começaram a acontecer. Primeiro, alguns pedaços do telhado do meu apartamento caíram de manhã. Depois meu carro foi atingido por um caminhão, e eu juro que vi esse homem careca apenas me olhando fixamente na cena do acidente, que evitei porque eu não estava no carro, estava comprando mais remédios. Então eu pensei, dane-se, passei o dia dentro de casa. Então, à noite, meu aspirador de pó entrou em curto-circuito e quase me eletrocutou, e cortou a energia do meu apartamento. E tive que ligar para meu senhorio para reiniciar o disjuntor. Eu estava muito estranho porque estava tomando remédios naquele dia e realmente não deveria estar dirigindo, mas juro que aquele homem estava lá apenas me olhando. Isso aconteceu comigo há relativamente pouco tempo. 3 anos atrás, eu estava no quarto de hóspedes da minha mãe. Foi no meio da noite. Alguma coisa me acordou. Eu vi uma figura alta, morena e disforme com longos cabelos escuros no canto inferior direito da cama, ao lado da porta. Eu virei um pouco minha cabeça para a direita e quando ela se aproximou da minha direita, eu podia ver as estantes de livros e a coisa escura, como uma sombra, mas mais consistente, na frente dela. Não consegui ver detalhes ou um rosto. Eu imediatamente senti um terror intenso e desejei pegar meu telefone na mesinha de cabeceira que eu estava vendo claramente. Mas eu não conseguia me mover. Fiquei totalmente paralisado e senti como se algo realmente pesado estivesse sobre mim. Eu também não conseguia gritar. Durou alguns minutos. Então a forma escura moveu-se em direção à porta e desapareceu. Imediatamente depois disso, pude me mover, respirar normalmente e o terror passou. Peguei meu celular que estava no mesmo lugar e coloquei a lanterna. O quarto estava normal, só que a porta estava um pouco aberta. Eu sempre durmo na casa da minha mãe com a porta fechada por causa do gato dela. A maioria das pessoas apenas disse que eu estava tendo um pesadelo. Mas não parecia nenhum pesadelo que eu tive. Eu estava vendo o quarto como ele está e me senti acordada. Minha mãe me disse no dia seguinte que eu experimentei um espírito negro tentando me possuir. Ela acredita em bons espíritos ou anjos e maus espíritos ou almas. Eu estava morrendo de medo de dormir ali de novo por um tempo. Eu era uma criança, quase um adolescente,
Obviamente ainda morando no apartamento dos meus pais no quarto andar de um prédio residencial em um bairro tranquilo. Era tarde da noite, talvez 11 horas, e bastante escuro no geral. Eu estava tentando adormecer, sem sucesso, quando de repente o quarto inteiro se iluminou. E não estou falando do nível acidentalmente acendi minhas luzes. Estou falando do nível direcionar um holofote direto para minha janela. A sala foi envolvida por uma luz branca por alguns segundos. Eu podia ver tão claramente quanto durante o dia. Então ela se foi, simplesmente assim. Me assustou muito, e até hoje não tenho ideia do que aconteceu. Estava voltando para a casa de um amigo quando eu estava no colégio. No caminho para casa, tive que passar por um cemitério. Quando cheguei lá, uma senhora, que presumi ser uma sem-teto ou esquizofrênica, estava do lado de fora do portão, andando de um lado para o outro, resmungando para si mesma. Depois de um tempo, ela começou a gritar no que só posso explicar como rugidos e começou a agitar descontroladamente os braços no ar. Do nada, ficou extremamente ventoso e, em seguida, um raio de luz caiu ao longe. Me assustei e corri para casa. Fico pensando nisso até hoje e passei a acreditar mais em outras histórias que as pessoas contam depois do que aconteceu comigo. Eu estava na casa da minha tia e era cerca de 2h30 da manhã. Eu tinha me levantado para usar o banheiro e o banheiro do andar de baixo estava com problemas. Então eu usaria o do andar de cima. Enquanto eu caminhava para as escadas, ouvi uma risada e pensei que talvez meu primo estivesse assistindo o YouTube ou algo assim. Eu cheguei na escada e vi uma garotinha, sendo que não havia crianças em casa naquela noite. Assim que a vi, ela se transformou em uma sombra escura do tamanho de um homem. Desceu correndo as escadas e eu gritei e desmaiei. A única que acredita em mim é minha tia, porque ela já viu isso antes. No meu bairro há um lago que você pode ver da minha casa. Certa noite, há vários anos, havia muitas luzes, alguns veículos de emergência e um pequeno barco ao redor do lago. A pessoa no barco parecia estar procurando no lago por alguma coisa. Minha família inteira testemunhou isso, mas nunca apareceu no noticiário e agora meus pais afirmam nunca ter visto, apesar de já terem se perguntado sobre isso no passado. Tenho certeza de que se algo de ruim tivesse acontecido, teria sido relatado boca a boca e eventualmente teria chegado até nós. Mas nunca ouvimos nada e agora sou o único que parece se lembrar disso. Eu trabalho com uma pessoa que está reaprendendo a falar, andar, comer, praticamente tudo que você perderia depois de sofrer de demência massiva. Normalmente praticamos palavras isoladas e as pronunciamos. As palavras típicas são quente, frio, fome, sede, xixi, cansaço, coisas assim. Um dia, eu estava sentado com ela e perguntei que palavras ela estava pensando. Eu esperava que ela dissesse estar cansada ou com fome, mas em vez disso a pessoa parou por um longo tempo e disse claro como o dia eu sou um fantasma. Ela nunca mais disse nada assim depois daquele dia. Apenas as palavras simples que sempre ensaiamos. É muito estranho para mim porque essa pessoa é uma espécie de fantasma. Eles perderam a vida anterior e estão presos aqui, vivendo em seu próprio mundo, fora do nosso alcance. Eu estava esperando no meu ponto de ônibus com 2 outras crianças. Eram 6h30 da manhã e minha escola não abria até às 7h30, mas este era o único ônibus que ia para minha escola e poderia me buscar. A parada de ônibus fica na frente de uma fileira de apartamentos e de um parque com uma rotatória com árvores. Há muito poucas luzes, mas consigo andar até lá. Eu estava passando pela casa de um vizinho para chegar ao ponto de ônibus uma manhã e só para contextualizar, meus vizinhos nunca falam uns com os outros, muito menos saem de casa. Honestamente nem sabíamos se alguém morava na casa que eu estava passando. Então, estou passando por uma casa e olho para ela e as luzes dentro da casa são vermelhas. Eu estava tão confuso, mas continuei andando. Quando cheguei na parada, vi alguém nos balanços do parque, mas imaginei que fosse uma das crianças da minha parada esperando o ônibus, considerando que geralmente é tarde. Mas quando olhei para trás o balanço, a pessoa tinha ido embora e as crianças na minha parada simplesmente chegaram lá e não se pareciam em nada com a pessoa que acabei de ver. Eu estava muito assustado com aquilo.